Vou demorar. Abacuque capítulo 2, verso 2, 3 e 4 diz assim: Então o Senhor me respondeu e disse: Escreve a visão e torna bem legível sobre tábuas, para que a possa ler o que correndo passar. Porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará, e não mentirá. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Diga: o justo, pela sua fé, viverá. Podeis sentar, irmãos, vamos ouvir um pouco a palavra de Deus. Eu quero falar um pouco sobre o justo viverá da fé. E se tiver tempo, eu entro aqui no versículo escolhido como tema, tá bom? O justo viverá da fé. Nós lemos a palavra de Deus no livro do profeta Abacuque. O livro do profeta Abacuque foi escrito aproximadamente no ano 606 a.C. E o tema deste livro é o viver pela fé. Esse livro tem 3 capítulos e 56 versículos. No capítulo 1, nós temos o conflito da fé. No capítulo 2, nós temos o desafio da fé. E no capítulo 3, nós temos o triunfo da fé. A fé sempre vai triunfar em momentos de crise. A Bíblia diz na primeira epístola universal de João, capítulo 5, versículo 4, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Pela fé você vai vencer. Pela fé você vai avançar. Pela fé você vai cantar o hino da vitória. O nome Abacuque significa abraço ou aquele que abraça. O profeta Abacuque, no seu livro, ele faz uma declaração de fé, dizendo: o justo viverá da fé. Abacuque capítulo 2, verso 4. Essa expressão, viver da fé, é abundante no contexto sagrado. Ela aparece em Abacuque capítulo 2, verso 4. Aparece em Romanos capítulo 1, versículo 17. Aparece em Gálatas capítulo 3, verso 11. E aparece em Hebreus capítulo de número 10, versículo 38. Em Abacuque capítulo 2, verso 4 diz: o justo pela sua fé viverá. Em Romanos 1, 17, o justo pela sua fé viverá. Em Gálatas capítulo 3, verso 11, o justo pela sua fé viverá. E em Hebreus capítulo 10, versículo 38, o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quem tem fé não recua. Quem tem fé não retrocede. Quem tem fé não desiste. Quem tem fé não para. Pelo contrário, quem tem fé avança dando glória a Deus. Martin Luther King Jr. disse: se eu não puder voar, eu correrei. Se eu não puder correr, eu andarei. Se eu não puder andar, eu rastejarei. Mas para trás eu não volto, pois do outro lado está o Senhor com a minha vitória. Então o crente que tem fé, ele não retrocede. Mas o que é fé? A palavra fé no hebraico é emuná, no grego é pistis, e literalmente significa viver
o que está escrito. Quando eu vivo o que está escrito, isso é fé. É viver aquilo que está escrito. No latim, fé vem de fides, que significa fidelidade ou confiança. Assim, a fé é a confiança que depositamos em Deus e na sua palavra, crendo que Ele é poderoso para operar milagres. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 7, andamos por fé e não por vista. Tem gente que está andando, vivendo pelaquilo que vê, mas o crente fiel anda pela fé. Ele não está vendo, mas ele está crendo no milagre, no agir, no operar de Deus. A fé vem pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 17. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A fé, ela traz alegria. A fé, ela traz esperança. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 21. A fé opera pelo amor. Gálatas capítulo 5, verso 6. A fé gera paz. Romanos capítulo 15, versículo de número 13. Por isso que quem tem fé, ele tem paz em meio à luta, paz em meio à guerra. Jesus disse em João capítulo 16, versículo 33, digo isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições e tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Olha o que Jesus está dizendo: no mundo você vai ter aflição, tribulação, perseguição, angústia, luta, dor, mas em mim você vai ter paz. É por isso que o não crente não entende o crente. O crente passa luta, perseguição, enfermidade, adversidade, tudo está caindo ao seu redor, mas ele tem paz para louvar, para adorar, para glorificar, para exaltar o nome do Senhor. Receba paz esta noite. A fé, ela gera descanso. Hebreus capítulo 4, versículo de número 3. A fé gera justificação. Filipenses capítulo 3, verso 9. A fé é a fonte da pureza. Atos capítulo 15, versículo 9. A fé, ela traz proteção. Efésios capítulo 6, versículo de número 16. Tomando o escudo da fé. Escudo é uma arma de defesa. Quem está com escudo está protegido. Quem tem fé está protegido pelo Senhor. 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, você não será atingido, nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Eu não sei o que o diabo preparou, mas esta noite o Senhor quebra, desfaz, repreende e te dá livramento. Aleluia! A fé traz proteção. Mas na Bíblia nós encontramos vários tipos de fé, a saber, fé natural, fé salvadora, fé dom ou dom da fé, a fé como fruto do Espírito, fé pequena, fé crescente, fé grande. Todos esses exemplos de fé é narrado nas Escrituras. Primeiro, a fé natural. Romanos capítulo 1, versículo 20 a 21. A fé natural é o conhecimento oriundo da natureza e do labor filosófico que conduz à certeza que existe um Deus, um Criador. Então,
todo ser humano, ele tem essa fé natural para crer que existe um Deus, que existe um Criador. Mas tem os ateus aí, e há uma frase que define os ateus: no silêncio da meia-noite até o ateu crê em Deus, porque o homem foi criado para crer, e ele tem essa fé natural. Mas há a fé salvadora. A fé salvadora, ela vem com a pregação do Evangelho, com a pregação da palavra de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 10:17 que a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia diz em Romanos 10:13: como crerão se não há quem pregue? A Bíblia diz em Marcos capítulo 16, verso 15: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. E evangelho no original é evangelho, que significa boas novas, boas notícias, bom jornal. O evangelho é as boas novas de salvação, as boas notícias de salvação, as boas notícias que alguém morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia para te dar vida, para te dar salvação. Paulo também diz que o evangelho é poder de Deus, poder que salva, poder que liberta, poder que transforma, poder que muda a vida do homem. Um dia você, estávamos no lamaçal do pecado, alguém pregou para você, nasceu a fé salvadora, você entregou sua vida a Jesus, e hoje está aqui dando glória ao nome do Senhor. Quem sabe alguém disse: esse não serve, esse não presta, esse morre cedo, esse vai dar trabalho. Jesus disse: serve para mim, vou dar um banho de sangue, vou perdoar o pecado, vou escrever o nome no livro da vida, vou encher do meu Espírito, e hoje você está livre para adorar. Quem está livre para adorar ao Senhor? Aleluia. Mas há o dom da fé. O dom da fé é a capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo, através do qual o crente é levado a exercer a fé de forma extraordinária. Essa fé remove montanhas, e essa fé faz o crente realizar obras semelhantes às de Jesus, e até maiores, porque Jesus disse que se creres, faria coisas maiores do que ele. Mas eu quero tratar com vocês aqui rapidinho sobre a fé e algumas verdades sobre a fé. Primeira verdade sobre a fé que quero destacar aqui é que a fé é alimentada pela palavra de Deus. Quem alimenta a fé é a palavra de Deus. Assim como o alimento natural alimenta o corpo físico, a palavra de Deus alimenta nossa fé. Todas as pessoas que foram curadas na Bíblia, elas ouviram falar de Jesus para depois receberem o milagre. Por exemplo, o cego de Jericó, ele ouviu falar de Jesus e clamou e foi curado. A mulher cananeia ouviu falar de Jesus, foi até Jesus e sua filha foi liberta. A mulher do fluxo de sangue ouviu falar de Jesus, rompeu a multidão, tocou em Jesus e foi curada. E esta noite a palavra de Deus está injetando fé em você, e você vai sair daqui cheio de fé, crendo no milagre, crendo no sobrenatural, crendo na porta aberta, crendo no impossível, crendo que maior é Deus na tua história. Porque precisamos crer que a palavra alimenta a fé, porque Deus vela para cumprir a sua palavra. A Bíblia diz em Josué capítulo 21, versículo 45: palavra alguma falhou de toda boa palavra que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se
cumpriu. A Bíblia diz em Jeremias capítulo 1, versículo 11 e 12, o que vê Jeremias? Eu vejo uma vara de amendoeira. Viste bem, porque eu velo para cumprir a minha palavra. A Bíblia diz em Ezequiel capítulo 12, versículo 28, portanto agora diz o Senhor Jeová, não será retardada nenhuma das minhas palavras, e a palavra que eu falei se cumprirá, diz o Senhor Jeová. A Bíblia diz em Isaías 55, verso 11, assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes prosperará naquilo para a qual eu enviei. A Bíblia diz em Mateus 24, 35, passará o céu, passará a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. A Bíblia diz em Números 23, 19, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Tendo ele dito, não faria; tendo ele prometido, não cumpriria. Hebreus capítulo 10, versículo 23, fique firme na confissão de sua esperança, porque fiel é quem prometeu. Quem prometeu é fiel. Chacoalhe o seu irmão aí, diga para ele: quem prometeu é fiel. Deus disse que ia te usar, Ele vai te usar. Deus disse que ia te abençoar, Ele vai te abençoar. Deus disse que ia te batizar, Ele vai te batizar. Deus disse que ia abrir a porta, Ele vai abrir. Deus disse que você ia ser profeta, Ele vai cumprir. Quem crê que Ele vai cumprir? Quem crê que Ele vai cumprir? Receba alimento da fé esta noite pela palavra de Deus. Deus quer renovar a sua fé. Ele alimenta a fé com a palavra. Aleluia. Primeira verdade esta noite: a fé é alimentada pela palavra de Deus. Segundo, a fé é essencial para a salvação. Por isso tem que crer, tem que ter fé para ser salvo. Em Atos 16, 31 diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Em Romanos 10, verso 9 diz: se com tua boca confessares e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, então serás salvo. A Bíblia diz em Efésios 2, verso 8, que a salvação é um dom de Deus, é um dom gratuito de Deus, dado por meio da fé. E esta noite tem salvação para você. E a palavra salvação não significa simplesmente só alguém entregar a sua vida a Jesus, mas salvação também significa livramento, libertação, cura divina, milagre. Esta noite tem salvação, tem milagre, tem cura, tem poder na sua vida. Aleluia. Terceira verdade que eu quero destacar aqui sobre a fé: a fé agrada a Deus. Diga: a fé agrada a Deus. Hebreus capítulo 11, verso 6: sem fé é impossível agradar a Deus, pois é necessário que todo aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, para agradar a Deus é necessário ter fé. No Novo Testamento, Jesus ficou maravilhado pouquíssimas vezes. Aliás, ele ficou maravilhado 2 vezes. A primeira vez que Jesus ficou maravilhado foi por causa da fé de alguém. E a segunda vez que Jesus ficou maravilhado foi por causa da incredulidade dos nazarenos. Então, tanto a fé como a incredulidade deixaram Jesus maravilhado. Jesus ficou maravilhado tanto com a fé como a incredulidade. Veja bem, para o centurião ele disse: nem em Israel eu vi
tanta fé. Ele se admirou porque o centurião estava com um criado enfermo, estava com um criado doente. Jesus disse: eu vou curá-lo. Ele disse: eu não sou digno que entre na minha casa, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Chacoalhe o seu irmão e diga para ele: basta só uma palavra de Jesus para mudar a história, para mudar a sentença, para fechar a cova, para mudar o quadro. Basta uma palavra. Levante a mão esta noite e receba a palavra de Deus na sua vida. Ele está dizendo para alguém aqui esta noite: eu estou mudando a sentença, eu estou fechando a cova, eu estou operando milagre. Eu ouvi o teu clamor e por causa da tua oração tem livramento, por causa da tua oração tem milagre, por causa da tua oração eu mudo sentença, por causa da tua oração eu quebro maldição, por causa da tua oração tem livramento. Ele vai vir para a igreja, ele vai entrar por essas portas, ele vai adorar. Quem crê, levante a mão e por um minuto adore ao Senhor, adore ao Senhor. Uramachandore canto remende canto recandaraya uricala shandere vasuri candere rimicala chore canto rimicandaraya. Receba a presença do Espírito, a graça do Espírito, o renovo do Espírito. O Senhor está dizendo: eu vou honrar a tua fé. Alguém pensou que você ia ficar envergonhado, alguém pensou que você ia ficar decepcionado. Jesus está dizendo: eu vou honrar, eu vou honrar, eu vou honrar, eu vou fazer. Uramachandore calachore canchore mihandorai remende canchore candarai. Aleluia, aleluia. Receba o poder da fé esta noite. Se você é batizado com o Espírito Santo, levante a mão agora e comece a adorar ao Senhor. Quem é batizado, abra sua boca para orar em línguas estranhas agora, porque línguas estranhas é uma arma espiritual. O diabo quis atrapalhar, mas o Senhor está dizendo: eu vou honrar, eu vou honrar, eu vou honrar, eu vou honrar. Uramachandore canchore mihanchore ai remende canchora canchore canchore ai ricatote kete canchore candara ribicancho kote kete ketere ribicala chancho ribicancho ribihai ricalava chando ribicandaraia. Pela fé eu vejo o mar se abrir, pela fé eu vejo o Jordão se abrir, pela fé eu vejo o Golias sendo derrotado, pela fé eu vejo o leão jejuando, pela fé eu vejo o inferno recuando. A Bíblia diz no Salmo 56, verso 9: quando eu a ti clamo, os meus inimigos retrocedem, os meus inimigos batem retirada. Esta noite, por causa da tua oração, o inferno está recuando, o inferno está dando meia volta. Tem milagre. Coloque a mão no ombro do seu irmão e ore por ele aí agora. Eu espero você orar por ele. Ore por ele aí. Ore por ele aí. 1 minuto para você orar por ele. Profetiza na vida dele. Profetiza na vida dele. Aleluia. Urai shandare manchore canchore candaraia orecala shandere canchuri mihai. Eu quero ser profeta esta noite, e o Senhor está dizendo que o território conquistado por Satanás vai ser devolvido, vai ser devolvido, porque o Senhor está dizendo: eu ouvi o teu clamor. Mandore vashandore vahai. Uramachanchore canchore mehanchore candarai. Remende kichore canchore manchore hai. Rimichore canchore canchore mandore hai. Rimicanchore calase. Aleluia, aleluia, aleluia.
Quem é o diabo para dizer que acabou, que não tem mais jeito? Quem é o diabo para colocar ponto final? O Senhor esta noite está dizendo: eu vou levantar novamente. Vai voltar a pregar, vai voltar a cantar, vai voltar a adorar, vai voltar a ser cheio, vai voltar a ganhar alma, vai voltar a expulsar demônio, vai voltar a dar lugar na igreja. Xandaracanchoreica. Profetiza aí para o seu irmão, diga para ele: o Senhor está restituindo, o Senhor está restituindo a graça, a unção, a presença, a glória. Aleluia. Aleluia. Eu quero continuar, mas eu estou sentindo uma presença aqui, e quem é espiritual está sentindo a presença. Deixa Deus te usar esta noite. É noite de festa, é noite de renovo, é noite de graça, é noite de presença de Deus. Aleluia. Aleluia. Mas quarto lugar aqui para a gente continuar: a fé é a chave que abre as portas do milagre. Diga para o seu irmão: a fé é a chave que abre as portas do milagre. Aleluia. Jesus disse em Mateus capítulo 21, versículo 22: tudo que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Jesus disse em João 11, versículo 40: se creres, verás a glória de Deus. Jesus disse em Marcos capítulo 9, versículo 23: tudo é possível ao que crê. E eu acho interessante esse texto de Marcos 9, é que um pai levou um filho que estava endemoniado, e esse demônio jogava o filho na água, jogava no fogo, levou para os discípulos não puderam expulsar. Aí quando Jesus apareceu, o pai disse: Senhor, se você puder, faz alguma coisa. Jesus disse: poder eu posso, mas se você puder crer, tudo é possível ao que crê. Se você crê, tem milagre. Se você crê, eu faço. Se você crê, eu realizo. A fé não conhece impossível, porque o nosso Deus é Deus do impossível. A Bíblia diz em Lucas 1,37: para Deus nada é impossível. A Bíblia diz em Lucas capítulo 18, versículo 27: o que é impossível para o homem é possível para Deus. O que é impossível para o homem é possível para Deus. A fé é a chave que abre as portas do milagre. Mas o que é milagre? A palavra milagre no latim é miraculous, cujo radical é mirro, e pode ser traduzido por prodígios, maravilhas ou algo extraordinário. Tomás de Aquino definia milagre como algo diferente, superior, contrário à lei da natureza. Ou seja, milagre é tudo aquilo que foge da lógica. Milagre é tudo aquilo que não tem uma explicação lógica. Milagre é tudo aquilo que causa espanto, admiração, que não tem explicação por causas naturais, porque milagre não se explica, milagre se recebe. Milagre não se explica, milagre você crê. Milagre não se explica, milagre você pega. Milagre não se explica, milagre Deus faz. Quem crê fica em pé. Eu não quero
ir mais, eu não quero ir mais. Vamos lá. Aleluia. Quem crê que Deus é Deus de milagre esta noite? Se você crê que Deus é Deus de milagre, segura a mão da pessoa que está do seu lado aí agora. Oh, aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Segure a mão dele, porque esta noite o Senhor, Ele quer fazer milagre na tua casa, na tua família. Quem sabe alguém profetizou, aí só um milagre. Parabéns, o milagre chegou. No teu casamento só um milagre, o milagre chegou. Na tua empresa só um milagre, o milagre chegou. No teu ministério só um milagre, o milagre chegou. Na tua igreja só um milagre, o milagre chegou. Tem milagre, tem milagre. Tem bênção, tem renovo, tem restauração. Eu gostaria que você mudasse aí. Não pega na mão dele não. Fique frente a frente com esse irmão. Frente a frente com esse irmão. Aleluia, aleluia, aleluia.